Se você quer investir em ações que são boas pagadoras de dividendos, sabia que você pode optar por investir num fundo de ações que, por sua vez, foca em escolher ações que são boas pagadoras de dividendos? Ou seja, você pode delegar a sua decisão para um fundo que foca apenas nisso. Agora, será que essa é uma boa ideia? É mais ou menos sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais são os 3 melhores fundos de ações do Brasil com foco em ações de boas pagadoras de dividendos. Pelo menos na minha opinião, ou melhor, né, para deixar um pouquinho mais claro, pelo menos com base nos critérios que eu escolhi antes de dar a minha opinião. Então, mais ou menos o que você pode esperar aqui, tá? Eu vou te mostrar uma lista dos 3 melhores fundos que já foram colocados à prova em crises, pegaram a crise de 2008, pegaram ali aqueles anos horríveis, 2013, 14, 15, tá? Então, num prazo um pouquinho mais longo. E vou pegar também os 3 melhores fundos de ações com foco em pagamento de dividendos que existem há um tempo menor, que já existiam nos últimos 5 anos. Então, na verdade, são 3 mais 3, né? São 6 fundos que eu vou te apresentar. E se o seu negócio não é investir em fundos de ações, eu também vou te mostrar como analisar fundos com uma determinada característica pode te ajudar para que você entenda as teses de investimento do fundo e tenha ideias de investimentos para você, beleza? Lembrando, ideias. O conteúdo desse vídeo é meramente educacional, não uma orientação, uma recomendação de fundos, uma recomendação de ações, nada disso, beleza? Clube do Valor é uma gestora e uma gestora não pode recomendar investimentos, pode apenas falar sobre os ativos investidos livremente. Bom, esse vídeo aqui tá animal e eu preciso que você fique aqui comigo até o final, preste atenção nele e se faz sentido pra você, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, porque isso me ajuda a levar o Clube do Valor a mais e mais pessoas e aí acaba recompensando todo o nosso trabalho aqui. Então vamos lá, tá? Sempre que a gente fala de seleção de fundos de investimentos em ações, eu preciso alertar para alguns erros comuns que eu vejo muitas pessoas cometendo. Então, rapidamente aqui, tá? O erro número 1 que eu vejo muitas pessoas cometerem é escolher um fundo olhando apenas, só e somente só, para a rentabilidade dos últimos 12, 24 ou 36 meses. Então você vai lá, abre seu computador, abre sua conta na corretora, vai lá em fundos, entra em fundos de ações e aí filtra pelos mais rentáveis, tá? Essa é uma forma errada. E sim, a rentabilidade histórica, embora não seja garantia de rentabilidade futura, pode ser um dos fatores a serem analisados, mas passa longe de ser o único, beleza? E essa forma de investir, ela faz com que exista algo chamado behavioral gap. O que é behavioral gap? Né? O gap de comportamento. É a característica comum dos investidores de entrarem num fundo quando ele está subindo muito, quando ele está tendo uma ótima performance, então ele performou recentemente muito bem, muitas pessoas entram nele, daí eventualmente ele performa mal e as pessoas saem dele, e esse gap, né, do nome behavioral gap, é a diferença entre rentabilidade do veículo, ou seja, do fundo, e rentabilidade dos cotistas do fundo. Ele é causado por esse erro 1. Beleza? Vamos lá. Erro número 2. Qual é o segundo erro que muitos investidores em fundos cometem? É a ideia de achar que basta comprar um fundo e deu. Acabou, né? Seu trabalho como investidor chegou ao fim. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Você tem que entender muito bem a dinâmica do fundo, de taxas, a estratégia do gestor, como ele diversifica a carteira. E não é simplesmente chegar e comprar, né? Você tem que estar um pouco de olho. Sim, embora você delegue a gestão, você tenha menos trabalho do que investir por conta própria, também não é só ficar sentado no sofá sem fazer absolutamente nada, sem ler nada, o que o gestor está falando sobre suas teses, etc. Tem que ter um pequeno acompanhamento, nem que seja, beleza? E o erro número 3, e assim, ó, presta atenção, tá? Não me leva a mal, é achar que dividendos são o santo grau dos investimentos. Por que eu falo não me leva a mal, tá? Porque, em via de regra, ações que distribuem muitos dividendos são ações de empresas que não têm muito o que fazer com seu lucro. Elas já cresceram bastante, não sabem como alocar bem o capital que ela gera e elas distribuem dividendos. Então são setores, sim, mais perenes, são setores menos voláteis. Isso é fato. Só que o erro, tá? Em via de regra, né? Óbvio. Toda regra tem exceções. Só que o erro, tá? É achar que isso torna investir em ações seguro, no sentido de, olha, não, meu patrimônio nunca vai se desvalorizar, ele sempre vai subir, etc. Não, beleza? Investir em ações, mesmo em boas pagadoras de dividendos, é ver a tua carteira fazer zigue-zague no curto e médio prazo. Se você não está preparado para isso, você pode vender no momento ruim, né? Quando ela faz o zague para baixo, beleza? E a gente até já fez estudos, tá? Para mostrar como olhar os dividendos por si só, ou ir na recomendação de analistas que falam das boas pagadoras de dividendos por si só, não é
é uma estratégia vencedora. Quer dizer, ela se mostrou vencedora em alguns casos, perdedora em outros e a conclusão foi inconclusiva, tá? Então te liga só se quiser ver, vou deixar aqui um vídeo aqui em cima. Em cima não, vou deixar nos comentários, você assiste depois de assistir esse aqui. Beleza? Eu falo isso antes que as pessoas cheguem e comecem a perguntar, tipo aquele meme, né, do "E o Lula, hein? E o Lula? E o Lula, hein?" Que sempre que eu falo que, olha, dividendos, eles não são santo grau, é um dos fatores, mas não é o único, etc. Sempre chega uma galera falando, o que esse moleque tá falando aí? Pô, vai falar com o Barsi sobre isso, etc. Né? E o Barsi, hein? O que você acha do Barsi? E eu acho que tenho o maior respeito pelo Barsi, um maior, ou entre os dois maiores, não sei se é ele ou Lírio Parisotto, investidores, pessoas físicas da Bolsa. É óbvio que a gente tem que respeitar muito, mas enfim, não entenda que investir sem risco. Esse é o ponto que eu queria colocar. Bom, se eu apontei 3 erros, qual é o jeito certo? Então, o jeito certo é você fazer o seu dever de casa. É você entender o que é um fundo, como o fundo funciona, o que o fundo cobra de taxas, qual a estratégia que ele segue, como ele diversifica a sua carteira, qual é a tática dele, né? Diferente de estratégia, tática é mais como ele lida com a carteira aí ao longo de meses, não ao longo de décadas. Qual a economia que isso vai gerar, se é que vai gerar, né? Economia de tempo, economia de energia, se a taxa for baixa, eventualmente até economia de dinheiro. Para aí sim, depois de analisar todos esses fatores, você decidir se vai fazer ou não a delegação para o fundo. Beleza? E antes você pense, pô, Ramiro, mas cara, eu escolho um fundo justamente para não ter que fazer todo esse trabalho. Ou ainda que você pense algo como, pô, mas cara, aí fica difícil, aí toma tempo. Escolho um fundo justamente para não ter tempo. Se você pensar isso, deixa eu te dizer 3 coisas rapidinho. A primeira delas te liga só nessa tabela que tá na tela agora, tá? Segundo o estudo do S&P, cerca de 83% dos fundos perdem para a média do mercado brasileiro em períodos de 5 anos e 10 anos também, mais ou menos 83%, tá? Segunda coisa, tá? Fundos podem sim cair e cair bastante. Eles podem errar a mão. Te liga só. Tá na tela agora, ó, a variação das cotas de um fundo chamado Iguatemi Galhas Fundos de Investimento em Ações, que mudou o nome no final ali da trajetória, se chamava Empíricos Galhas Fundos de Investimento em Ações, de uma gestora que depois, acho que fechou a gestora e virou casa de research. Esse fundo, ele despencou 80% do ponto máximo ao mínimo, sofreu com resgates, fechou, e os cotistas perderam muito mais do que a média do mercado. Por quê? Porque fundos também vão mal, não é porque tem um gestor que o cara é um super-homem que vai fazer um trabalho bom. Então, toma cuidado antes de escolher o seu. Aí, terceiro ponto, né? Pô, estão falando do seu dinheiro, cuida bem dele. Agora então, tá, vamos lá, vamos pra lista. Os 3 melhores fundos de ações com foco em boas pagadoras de dividendos. Então, eu quebrei essa lista em 2 momentos, tá? Primeiro, eu vou te mostrar os 3 melhores fundos com base em um critério e depois com base em outro critério. Com base no primeiro critério, o que eu fiz? A gente considerou apenas fundos de ações, apenas fundos com a classificação Ambima Dividendos e fundos que existiam antes da crise de 2008, ou seja, que existiam há 13 exatos anos atrás, desde o dia 23 de julho de 2007. E aí eu excluí eventuais fundos monoativos, que só tem uma ação, que é a maior palhaçada que existe um fundo que só tem uma ação. E eu ranquei pelo retorno histórico dos últimos 13 anos. E olha só que louco, tá? Só 14 fundos passaram por todos esses critérios, tá? Uma tese minha é porque o fundo que vai mal, muitas vezes ele fecha a porta. Então, tem um viés aqui chamado viés da sobrevivência, survivorship bias, beleza? Entendendo isso, o que aconteceu aí nesses 14 fundos? 11 venceram o Ibovespa, ou seja, a maioria venceu o Ibovespa, tá? Mais precisamente, 78% deles venceram o Ibovespa nesse período, porém apenas 2 venceram o IDIV, tá? O que é o IDIV? É o índice da B3 de empresas com foco em boas pagadoras de dividendos. Eu fiz um vídeo sobre esse índice, então eu vou deixar aqui nos comentários, ou seja, apenas 14% deles venceram o IDIV. Vamos ver quais foram esses vencedores? Vamos colocando uma tabela na tela, primeiro com o resultado do Ibovespa, neste período, tá? O Ibovespa rendeu 79% de lá até o dia que eu gravo esse vídeo, que dá um retorno anualizado de 4,6% ao ano, com índice Sharpe negativo, ou seja, rendeu menos que o CDI, não gerou excesso de retorno sobre a taxa livre de risco, e uma volatilidade, que é o zigue-zague, tá? Quanto maior, mais zigue, mais zague faz, de 29% ao ano, beleza? Terceiro fundo, tá? Número 3. Como eu te falei que apenas 2 venceram o IDIV, o fundo número 3 é o IDIV, é o próprio índice. O próprio índice foi o terceiro melhor fundo de dividendos. O IDIV rendeu 207% nesse período, uma faixa de 9% ao ano, com o índice Sharpe de 0,11 e uma volatilidade um pouco menor que a do Ibovespa, de 26%.
Show? Fundo número 3 é o IDIV. Porra, meu, que saco, não consigo investir no IDIV. Você consegue olhar a carteira, consegue ali olhar as posições, né, como é que ele monta a carteira, enfim, tem uma boa ideia, beleza? Joga no Google aí, IDIV, composição carteira. Vamos lá, fundo número 2, o segundo fundo mais rentável. Este é o Icatu Vanguarda Dividendos FIA, com retorno total nesses 13 anos de 229,14%, com retorno anualizado de 9,6%, com índice Sharpe de 0,11%, uma volatilidade um pouco maior que a do IDIV, mas menor que a do Ibovespa, né? Eu comentei, setores perenes, aquela coisa, acabou gerando uma volatilidade menor. Não significa que não é arriscado no curto e médio prazo. E um fundo aí que cobra taxas de 2% ao ano de administração e 20% ao ano de taxa de performance. Taxas, na minha humilde opinião, salgadas, tá? Uma comida bem salgada, carregada em sal. Para mim, acima disso já é demais, tá? 2,20 seria o limite, assim, o máximo que eu, se fosse investir em fundos, aceitaria pagar. Ainda assim, eu acho caro. Show? Então, fundo da Icatu. E o fundo número 1, o fundo mais rentável nesses critérios, é o ARX Income FIA. Bonito nome, né? Em vez de botar dividendos, colocou Income. Achei bem legal. Retorno total, 259%, que dá um retorno anualizado de 10,33%. Um índice Sharpe de 0,15%. Quanto maior o índice Sharpe, melhor. E uma volatilidade de 24,95%. Ou seja, uma volatilidade um pouco maior que a do IDIV, um pouco maior do que o outro fundo, mas que se pagou, porque gerou mais retorno. E esse fundo tem uma estrutura de taxas um pouco diferente. É mais carregado na de administração, é 3% ao ano, bem alto, porém, não tem taxa de performance, beleza? Então esses são os 3 primeiros, tá? Fica aqui, o vídeo não acabou, tá longe de acabar. Tem mais, tá? Tem mais. Por que tem mais? Porque esses fundos eles existiam desde 2007, o mercado se desenvolveu de lá para cá. Sim, tiveram os fundos ruins que fecharam, mas se você quiser ampliar o seu leque de possibilidades, eu fiz uma outra lista apenas de fundos que existiam há 5 anos. E antes de te mostrar essa lista, eu quero saber, você já tinha ouvido falar de um desses 2 fundos que eu citei até aqui? Comenta abaixo. Beleza? Aí a gente vai para a parte 2, a lista com critérios de médio prazo. Eu considerei apenas fundos de ações, apenas com classificação ambima de dividendos, excluí os monoativos, excluí todos que não existiam antes do dia 23 de julho de 2015 e aí ranquei pelo retorno histórico nesses últimos 5 anos. E aqui o nosso universo é maior, tá? Nosso universo são 44 fundos, dos quais apenas 14% deles venceram o Ibovespa, ou seja, 32% desses fundos, e apenas 3 venceram o IDIV, ou seja, apenas 7%. Então tá vendo que é difícil de um fundo de ações com foco em dividendos vencer o IDIV, né? E como 3 venceram, eu vou mostrar quais são esses 3 que venceram, tá? Vou colocar aqui na tela as informações deles, mas antes vamos entender como é que foi a média do mercado nesse período. Ibovespa rendeu 109,39%, retorno anualizado de 15,93%, né? Foram 5 anos bons para a bolsa. Índice Sharpe 0,38% e volatilidade de 28,40%. Então, bora lá. Terceiro fundo melhor colocado é o Solis Argus FIC FIA, tá? Um fundo que teve um retorno total nesses 5 anos de 153,78%, retorno anualizado, ou seja, se fosse estavelmente ano após ano, de 20,47%, um índice Sharpe de 0,53% e uma volatilidade anual de 28,10%. E esse fundo, ele cobra uma taxa de 2,5% ao ano de administração e 20% de performance. Então, se agora há pouco eu falei que o meu teto, meu limite era 2 mais 20, eu jamais olharia para um fundo que estoura o limite, que o limite já está elevado. Beleza? Fundo número 2, adivinha? Conhecido nosso, o ARX Income FIA, né? Esse fundo com nome bonitão, que venceu lá atrás os 13 anos e ficou em segundo lugar nos últimos 5 anos, com um retorno total de 159,58%, retorno anualizado de 21,02%, índice Sharpe de 0,56% e volatilidade de 27,25%. E aqui eu quero te mostrar uma coisa legal, tá? Como esse fundo estava nas 2 listas, você pode ter curiosidade para saber como ele aplica, como ele seleciona boas pagadoras de dividendos. E você pode descobrir sem sair de casa. Quer ver como? São 3 passos, tá? Passo número 1 é procurar este fundo no Google. Para que procurar este fundo no Google? Para descobrir o CNPJ dele. Então tá aqui, este fundo, você descobre o CNPJ ou no regulamento, ou em algum relatório mensal, na lâmina, em alguma informação que o fundo é obrigado a prestar ao mercado, tá? Então aqui, ó, tá aqui o CNPJ dele. Descobriu o CNPJ, você tem um site da CVM, né, a reguladora do mercado. Esse site tá na tela agora. E na CVM você pode vir informações de regulados, fundos de investimento e consultar informações do fundo. Ali você descobre taxas, etc. E uma das coisas que você descobre
é como o fundo aplica. Então dá um Ctrl+V ali no regulamento, no CNPJ. Coloca ali a coisinha para não ser um robô. Ó, ARX Income FIA. E aí você vem em composição da carteira. Ela pode estar fechada nos últimos 3 meses, mas ela é obrigada a abrir de 3 meses anteriores. Então, ó, ele fechou aqui a carteira mais recente, mas se eu voltar para março ou abril, vamos pegar março aqui, a gente consegue ter uma boa ideia de como este fundo aplica. E olha só, vamos lá. Veja, Itaúsa. Não é só você que tem Itaúsa, hein? O ARX Income FIA também tem Itaúsa. Ações da B3, ações da Vivo, ações da B2W, Bradesco, Bradespar, Pão de Açúcar, Mafrig, Petrobras, Gerdau. Enfim, pode ver que é um fundo bem diversificado, né? Raramente uma posição é acima de 3%. Tem 1, 2, 3, 4, 5 posições acima de 3%. E aí tem uma bela diversificação. E você pode checar essas posições em algum outro site como o Status Invest. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Itaúsa todo mundo conhece, B3 todo mundo conhece. Vamos pegar o caso da Vivo. Vivo23, todo mundo conhece também, mas enfim, falam menos um pouco sobre ela. Telefônica Brasil. Aqui tem alguns dados sobre ela, né? Quantas, o site não entendo dos últimos 5 dias. Isso é o que há de curto prazo. Vamos lá, nos últimos 5 anos, o dividend yield dos últimos 12 meses, ou seja, um dividend yield bastante interessante. Dá para ver outros dados da empresa, como preço por lucro, EV/EBITDA, preço por valor patrimonial. Enfim, né? Você pega a ideia do fundo para depois analisar por conta própria se faz sentido ou não para sua vida. Esses 3 passos aí podem te ajudar. Beleza? E o fundo número 1, o fundo mais rentável dos últimos 5 anos com foco em dividendos, é o Modena Institucional FIA, com um retorno de 168,82%, ou seja, 21,87% ao ano, um índice Sharpe de 0,59% e uma volatilidade de 27,25%. Ah, que legal, quero investir nesse fundo, eu consigo, Ramiro? E a resposta é, infelizmente, não. O Modena Institucional FIA é um fundo exclusivo de apenas um cotista e que possui uma taxa baixa, taxa de administração de apenas 1,02%, sem performance. E aí uma coisa que é importante saber, quanto maior a taxa, menos em tese vai render a cota, porque a cota do fundo ela já é líquida da taxa. Então, coincidência ou não, o fundo com a menor taxa daqui dos que a gente mostrou é justamente aquele que é o melhor. Concluindo, tá? Presta atenção aqui, mensagem final. Existem bons fundos de ações inconsistentes? Sim. Encontrar um bom fundo é sem esforço? Não. E muitos fundos perdem do mercado, tá? Mas você pode sim saber como escolher, e não só fundos. Você pode também ter um processo claro de como selecionar ações. E por isso eu quero te convidar para um evento online, um evento gratuito, sem venda de curso no final, que vai rolar entre os dias 3 e 10 de agosto. Vão ser 6 aulas no meu Instagram, que eu chamei de Imersão do Investidor em Valor. Eu vou falar um pouco sobre Value Investing, sobre como eu tomo as minhas decisões de investimento em ações e como eu tomaria se fosse em fundos. E essas 6 aulas, elas antecedem, sabe o quê? Sabe o que elas antecedem? O que elas antecedem? A abertura do fundo de ações do Clube do Valor. Então, se você quer saber mais sobre isso, o link tá aqui para você participar e também tá na descrição. Tamo junto? Eras isso. Um grande abraço e até a próxima. Se você ainda não saiu desse vídeo, compartilha ele, né? Compartilha. Valeu? Falou!